Como Deus é bom, irmãos. Então, minha gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês, cada um dos alunos, professores que construíram essa história aqui no Centro-Oeste, na região do Brasil Central. E a gente fica assim, imaginando, né, como que Deus é bom e nos proporcionar essas oportunidades e trazer assim gente de todos os lugares para continuar a história. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui, vocês que vieram das mais diversas regiões, vocês que nos acompanham pela internet, também pelas redes sociais, se estiver aí a transmissão. Gente, como é bom entender o plano de Deus, ouvir a voz de Deus e fazer parte dessa história. Então, gratidão é a palavra que vem ao meu coração, à minha mente. 25 anos, então aí está a história do SPRBC. Muita gente faz parte dessa história e Deus nessa noite quer chamar mais gente, quer levantar você também para continuar essa história. Eu cheguei aqui em 99, estou aqui desde o século passado, desde o outro milênio, rompendo pela graça de Deus e muito feliz, porque fui fiel àquilo que o Senhor falou no meu coração. E é baseado nessa história que eu quero compartilhar com vocês a mensagem dessa noite. Então, sem delongas, abre a sua Bíblia em Jonas, profeta Jonas. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Amém? Amém. Quero agradecer aí a toda a equipe que tem trabalhado por este evento. Parabéns pelo empenho e a dedicação de cada um. Está tudo muito lindo, muito bem organizado, fruto do trabalho de todos vocês. Vocês encontraram Jonas? Quem encontrou, coloque-se em pé. Vocês já estão um tempo sentados. Quero ler aqui apenas um trecho nessa noite e caminhar com você nessa palavra. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Capítulo 4, versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Feche seus olhos neste momento, curva a sua cabeça. Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra nessa noite.
E nós estamos nesse retiro vocacional, nessa terceira edição. Esse retiro, Deus, tem sido uma bênção para esta casa, uma bênção na vida de muitas pessoas, uma bênção na minha vida, na minha família, no meu ministério. E eu quero, Deus, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Nosso coração se enche de gratidão, de emoção nessa noite por causa desse vídeo que foi aqui passado. Este lugar é um lugar de milagres, um lugar de histórias, um lugar onde o Senhor tem agido, ó Deus, nesse tempo. E eu sei que o Senhor quer continuar agindo, que o Senhor tem aqui levantado e chamado uma geração para te servir, para te buscar. Então, Espírito Santo, leve cada mente cativo neste momento. Que o nosso coração, a nossa mente seja presa à sua palavra e que o seu Espírito Santo haja de maneira especial nessa noite em nossos vidas, em nossos corações, em nosso chamado, em nosso ministério. Fala ao nosso coração, ó Deus. É isso que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Bem, queridos, aqui estamos nessa edição deste retiro vocacional. E certamente você que veio, você que participa conosco, você tem as suas expectativas, você tem aí os seus pressupostos, e eu quero, através do livro do profeta Jonas, tentar entrar em alguma cena da sua vida, como é remetido aqui, como é falado aqui neste livro. Quem aqui gosta de filme? Quem aqui assiste cinema? Quem aqui curte? Olha só, a maioria. Quem aqui já assistiu alguma coisa no Netflix? A galera conhece, gosta da série, gosta dos filmes, não é verdade? E a Bíblia, gente, vamos dizer assim, é um grande script usado pela sétima arte aí nas adaptações. Vocês viram que grandes sucessos já passaram pela tela do cinema. Quem não lembra do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Um grande sucesso. E às vezes tem alguma polêmica, igual aquele filme que passou de Noé. Estão lembrados aí? Uma grande discussão. E as novelas também têm rendido aí vamos dizer assim, muitas produções, 10 Mandamentos, José do Egito e entre outros, trazem para o mundo diário muitas coisas, às vezes assim até distorcida da verdadeira história bíblica. E o que acontece? Para muitos, o próprio livro de Jonas não passa de uma novela, com leis morais. Muitos não acreditam na história deste livro. Para muitos, ele não deixa de ser apenas um mito. Mas se você olhar para a Escritura, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12, cita o profeta Jonas. Fala da historicidade, da verdade que envolve este texto, que envolve este personagem que está lá em 2 Reis, que está lá no século 8 a.C. Isso, amados, para nós é interessante, porque se você foi como eu, criado na escola dominical, na igreja local, contando a história de Jonas, o que a gente pensa de Jonas? A hora que fala de Jonas, a gente esquece do profeta e lembra do peixe. É ou não é? Já fica imaginando o peixe, o grande peixe. Outros já dão ênfase mesmo na história do profeta, mas de fato, não é o peixe o personagem principal, nem mesmo Jonas o personagem principal. Quem está no controle da história é Deus, o Criador de todas as coisas. E é isso que faz a diferença neste livro, porque se você olhar, desde o primeiro momento, Deus está agindo, desde o início, no chamado, na vocação, a palavra vem para ele e diz: dispõe. Em cada momento, em cada cena, em cada capítulo, o Senhor está agindo na vida do profeta, mas ele parece não entender. E aqui, quando você vai olhar a história mais a fundo, é muito interessante, porque Jonas é um missionário bem sucedido que fracassou. Uma mensagem simples, 5 palavrinhas, uma grande repercussão, uma grande renovação espiritual, uma grande conversão, mas é um missionário bem sucedido que fracassou. E fracassou por quê? Porque o nome Jonas é interessante, o nome dele significa pomba, mas ele está mais para gavião, né? Fugindo daquilo que Deus tem. Então vamos olhar aqui como um filme a história de Jonas. Vamos olhar aqui de fato o que está acontecendo em cada capítulo, em cada momento deste livro e da história deste profeta. Eu sei que Deus tem falado com você desde o primeiro dia, desde ontem, naquela mensagem que
que foi transmitida aqui. Deus falou hoje pela manhã, tivemos o fórum, tivemos aqui os eventos, e Deus quer continuar falando com você. E eu quero trazer aqui para você, então, nessa noite, 4 cenas, 4 imagens da vida do profeta Jonas. E a primeira cena deste filme, nessa noite, que eu quero trabalhar com você, é a cena de Jonas de costas para Deus. Jonas dá as costas para o Senhor. Ele recebe uma palavra de Deus, ele recebe um chamado, ele fala assim claramente com Jonas. O Senhor fala a ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E o que ele faz? Dá as costas para Deus. Ele faz ao contrário, ele rejeita a voz de Deus. Nínive era a grande capital da Síria, mas ele foge do seu destino, ele muda o seu roteiro, ele desce para Tarsis, ele sai de onde ele está, ele vai para o porto, ele desce rumo ao fim do mundo, fugindo do seu chamado. E quem sabe essa primeira cena de costas para Deus é a cena da sua vida também. E você nota claramente que Jonas só vai o quê? Se afundando na dureza do seu coração. Ele está em um lugar, desce até o mar, do mar ele embarca no navio ele está lá no porão dormindo, cada vez mais fundo. E se não bastasse isso, vai mais as profundezas ainda, quando é engolido pelo peixe. Aquele que dá as costas para o Senhor, ele corre grandes riscos. E é interessante que esses marinheiros estão assim tão preocupados com Jonas, querem salvá-lo de toda maneira. E se você notar o texto, você vê a ação de Deus na vida dele. No versículo 4 do capítulo 1 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha Deus trabalhando com Jonas, trabalhando com aquela embarcação, aqueles homens fazendo tudo pela vida de Jonas, mas ele está onde? Dormindo no porão do navio. Ele não está ali para o prejuízo dos marinheiros, ele não está preocupado com os outros, ele está de costas para Deus, rejeitando, e Deus está querendo o quê? Salvar Nínive, salvar esses homens cruéis, sanguinários. Mas Jonas, no seu orgulho patriótico, está ali, descansando, tranquilo, não demonstra nenhuma preocupação. Mas eles lançam sorte, e a sorte sai sobre quem? Jonas. Quem é você? Olha, eu sou um hebreu, eu sou um cara temente ao Senhor, uma boa teologia, conhece a Deus, conhece as coisas de Deus, teme ao Senhor, mas a prática dele não condiz com o seu chamado. E é por isso que Deus talvez te trouxe aqui também, porque às vezes você está dando as costas para Deus, você está dando as costas para o chamado, aquilo que Deus tem para realizar com você. Mas Deus está te chamando, está te falando, não tem como você fugir. Talvez não foi um vento forte, mas foi a caravana, foi o convite, foi a rede social, algo que Deus usou para tocar no seu coração e te trazer a este lugar para falar com você. Eu tenho algo para cumprir na sua vida, na sua história. E é isso que a nossa geração precisa ouvir, precisa entender. Jonas não estava entendendo isso, ele não estava buscando cumprir a vontade de Deus, mas estava andando pela arrogância do seu próprio coração, pela dureza do seu próprio coração. Mas Deus faz com que a sorte caia sobre ele, e não teve outro jeito. Não teve outro jeito. Ele revela a sua identidade, embora não se comporte como tal. E o que vai acontecer? Ele vai ser lançado ao mar. Não teve jeito de salvá-lo. Para salvar os outros, foi preciso lançá-lo ao mar. Ele deu as costas para Deus. Ele não foi obediente ao chamado, não foi obediente àquilo que o Senhor estava falando. Então nós vamos perecer, não temos outra opção. Ó Deus de Jonas, ó Deus Criador poderoso, nos perdoe o que vamos fazer, mas nós queremos viver. E às vezes parece que até os pagãos têm mais consciência do que Deus está fazendo do que os próprios cristãos, do que os seus próprios profetas. E lançaram Jonas no mar da fúria. Temeram ao Senhor Deus de Jonas, mas fizeram isso. Mas o Senhor não abandonou o seu servo Jonas. Está aqui no versículo 17. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
talvez aqui nós tenhamos uma grande aplicação, já apontando para os 3 dias e 3 noites revelados lá no Novo Testamento, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jonas é um grande livro missionário do Antigo Testamento que traz essa realidade e que mostra essa primeira cena para nós, essa ação de Deus. E eu fico olhando para a história. Esse ano de 2017 é um ano muito importante para nós, irmãos. Vocês estão acompanhando aí. Neste ano, vocês sabem que nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Sim ou não? Sim. Já pensou se Lutero tivesse dado as costas para o seu chamado? E olha que Lutero teve um chamado no momento de tormenta. Olha que interessante. Você imagine se 160 anos atrás, aproximadamente, Simon não tivesse dado ouvido à voz do Senhor e dado as costas para o seu chamado, não viesse para o Brasil, nós não teríamos a tradição presbiteriana no Brasil. Se os pentecostais, há aproximadamente 100 anos atrás, não tivessem entendido o que Deus estava fazendo na história, também não teríamos os 100 anos do pentecostalismo. E se os nossos patriarcas da presbiteriana renovada no Brasil não tivessem o quê? Entendido o que Deus fez aqui na década de 60 e 70, nós também não estaríamos aqui nessa data comemorando os nossos 25 anos. Deus está agindo na história, Deus está usando pessoas e Deus quer usar a sua vida. Não dê as costas para o chamado, não dê as costas para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, porque Deus usa pessoas, Deus nos conduz, Deus nos tira da nossa zona de conforto, Deus faz a coisa acontecer de maneira diferente do que nós planejamos. Somos uma geração que precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a entender os tempos de Deus para a nossa vida. Somos uma geração conectada, somos uma geração sintonizada, mas muitas vezes desligada das coisas espirituais. Mas eu sei que o Senhor está levantando uma geração diferente aqui nessa noite, de gente que quer aceitar o desafio, de gente que não quer dar as costas em hipótese alguma para o chamado que Deus tem. E é isso mesmo que Deus faz, é assim que Deus trabalha, e é assim que Deus está trabalhando na vida de Jonas. Jonas não está entendendo, mas onde ele vai parar na segunda cena do livro? Ele vai parar no ventre deste grande peixe. E falar desse grande peixe, irmãos, para alguns é falar de um mito, mas se você pesquisar, você vai ver na história que aconteceu isso com um famoso marinheiro britânico. A história relata que ele foi engolido, foi resgatado e viveu 18 anos depois dessa experiência. Foi consultado por muitos médicos. Mas o que acontece no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. O que acontece no ventre de sofrimento, de dificuldade? Você vai ver que Jonas agora não está de costas mais, ele está agora de joelhos diante de Deus. Aqui você vai ver nesse livro que ele é mais um relato histórico do que uma profecia propriamente dita. Jonas agora está vendo e começando a entender através do que? Dessa busca, dessa oração, dessa entrega, que ele tinha algo a cumprir. Ele é o único profeta que é comissionado para pregar aos gentios, para sair da onde? Do meio do seu povo, do povo de Deus, do povo de Israel, e ir às nações. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque isso traz a essência da mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós que não éramos o povo, fomos feitos seu povo. Nós que não éramos filhos, fomos feitos filho, porque Ele veio, o Senhor Jesus veio, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E Jonas, então, na oração, aqui no ventre do peixe, fazendo seu voto, buscando a Deus, ele está entendendo, está mostrando para nós o protótipo de duas grandes cenas do Novo Testamento também, da morte e ressurreição do Senhor. Mas dentro deste contexto, o que ele destaca é que o Senhor está agindo. Ele está levando a mensagem aos pagãos, está levando a mensagem a quem precisa. E vocês têm acompanhado a situação do nosso mundo. A humanidade vive dias terríveis, dias de desolações, dias de muitas e muitas dificuldades diplomáticas entre as nações, fome, guerras, perseguição religiosa. Mas Deus continua levantando homens e mulheres através de experiências profundas, como de
ao Senhor, você pode fazer isso aqui nesta noite, porque o Senhor te chama para você cumprir a sua missão. O Senhor te chama para cumprir a sua missão. E Jonas então, aqui, ele diz, no ventre do peixe, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, no ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer ouvir a tua voz, o teu clamor. Na primeira cena, de costas para Deus. Na segunda cena, Jonas de joelho diante de Deus. Naquela situação, o que eu vou fazer? E chegam assim momentos na nossa vida que nós precisamos verdadeiramente entender o grande propósito de Deus para nós. Porque Deus é quem fala, Deus é quem age o tempo todo, Deus é quem está trabalhando, mas nós sempre temos uma desculpa para apresentar ao Senhor. E é por isso que é tão bom esse retiro vocacional, porque o Senhor vai nos fechando. Você vai ouvir uma palavra, uma canção, um testemunho, uma pergunta, uma resposta do fórum. Deus vai trabalhando, vai te cercando e vai te fazendo entender aonde é o seu lugar. E você deve ir e cumprir a sua missão no seu lugar. Não que nós queremos te pegar no laço para trazer para o seminário, não queremos isso. Mas se você tem o chamado de Deus, cumpra o seu chamado, com o seu trabalho, com a sua fé, seja missional, se identifique, entenda o grande propósito de Deus para a sua vida, porque a grande verdade do livro de Jonas é que Deus recusa muitas vezes o quê? A odiar os nossos inimigos. Senhor, mas eu vou lá levar essa mensagem de transformação, essa mensagem de arrependimento para o inimigo, para aqueles que vão ser aí a justiça do Senhor contra o nosso povo. Não vou fazer isso, o Senhor é benigno. Irmãos, a agenda de Deus é diferente de nós. Aí você pensa, como que eu vou sair? Como que eu vou sair da casa do meu pai? Como que eu vou sair da casa da minha mãe? Como que eu vou deixar do meu trabalho? Como que eu vou fazer para sobreviver? E esse talvez seja o maior desafio, a dependência de Deus. Nós somos orgulhosos, não gostamos de depender uns dos outros. Queremos depender do nosso próprio trabalho. Mas Deus está mostrando para Jonas, olha só, eu vou mudar essa história, Jonas. Mesmo contra a sua vontade, você não está entendendo. Você não vai conseguir escapar dos meus planos, dos meus projetos. E é por isso que nessa nossa terceira edição, nós estamos com o tema Reis aqui. Mas se você olha para a vida de Jonas, está o que é totalmente diferente. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus é vitorioso, ele vence. Mas você vai ver por todo o livro, em todos os capítulos, que Deus usa homens, peixe, velho, animais, plantas, tudo está a serviço de Deus. E eu quero também dizer aqui que tudo nessa noite aqui está a serviço de Deus, para tocar o seu coração através do seu Santo Espírito, para mostrar para você que nessa cena aqui, de joelhos, você precisa entender que Deus se importa com você, que Deus se importa com uma grande cidade, que Deus se importa com todos os povos, tribos e nações. E Jonas de joelho, então, diz aqui: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Parece que Jonas não tem medo da morte. Jonas parece que tem mais orgulho da sua mensagem de salvação. Ele prefere morrer, mas não levar a mensagem. Isso parece confuso na sua mente, mas o texto vai nos esclarecendo. Por quê? Porque em momentos de dificuldade nós buscamos a Deus. E talvez de joelhos é a melhor posição para orar. Então Jonas está de joelhos aqui. E se você olhar para a história de Lutero, quando foi pego uma tormenta, ele fez uma oração de entrega, uma oração até a pessoa errada, mas uma oração do fundo do coração. E às vezes as pessoas precisam ser colocadas em situações difíceis, como Jonas foi colocado, para buscar a Deus, para fazer uma oração lá no fundo do coração. Então
as pessoas que estão desapontadas, em conflitos, em desafios, no luto. Quem sabe Deus te trouxe aqui para você fazer a entrega da sua vida, para você entender a missão da sua vida. Eu quero te dizer, rasgue o teu coração nessa noite diante de Deus. Abra o seu coração para aquilo que Ele tem para você. Eu imagino quantas orações Deus já respondeu neste lugar. Você viu aqui o testemunho do pastor Ismael e tantos outros pastores já passaram por aqui, professores, alunos. Quantas orações Deus já fez neste lugar, quantas Deus já respondeu neste lugar, melhor dizendo, quantas histórias Deus já moldou neste lugar. E é isso que eu quero dizer. Se você olhar no nosso mundo lá, você vai ver um monte de placas de todas as turmas que se passaram, de todos que se formaram aqui. E naquelas placas tem apenas o nome, tem apenas a igreja de origem. Quem sabe um dia o seu nome vai estar naquela placa, mas por trás daquela placa vai ter o quê? Muita oração, muita entrega, muitos momentos com Deus abençoados, muita gente participando ativamente daquilo que Deus tem para fazer e realizar. Sabe por quê? Porque o Senhor continua mudando a história. Amém? Deus continua mudando a história. Então, você vai ver isso no livro de Jonas. Primeiro, ele de costas para Deus. Segundo, de joelhos. E em terceiro lugar, a terceira cena que nós temos é Jonas em pé agora diante de Deus. E o texto diz aqui para nós: pela segunda vez vem a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Pela segunda vez. Quem sabe o Senhor já falou uma vez com você, já falou uma segunda, já falou uma terceira, e você está resistindo. Mas quem sabe nessa noite o Senhor quer quebrantar o seu coração e te levantar como um seminarista ou como um grande profissional, porque as coisas estão ficando claras para você. A sua missão precisa ser cumprida. Jonas, eu tenho uma missão para você. E a missão de Jonas, irmãos, era levar a palavra de Deus a essa nação. Vai a grande Nínive, vai a essa grande cidade, vai a essa capital e leva essa mensagem para ela. E ele levantou e foi. Era uma cidade muito grande, muito importante. Gastou 3 dias para percorrer, ela está aí no capítulo 3. E ele começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Irmãos, que mensagem dura, mas que mensagem poderosa. Porque isso é o que Deus faz quando Ele levanta os seus profetas. E a igreja é a boca profética. A igreja precisa entender que ela está debaixo do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós chegamos aqui não pela nossa simples e própria vontade e vocação, mas porque é um projeto muito maior de Deus para a nossa vida, para nos trazer para este lugar. E você não veio aqui simplesmente porque você quis, mas é o Senhor que está te conduzindo, está te atraindo, está te conduzindo e mostrando para você onde é o seu lugar, onde é a sua missão, e Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado, o nome do Senhor precisa ser levado aos povos, tribos e nações, e Ele conta com a nossa geração. Então Jonas está em pé, contra a sua vontade. Jonas está aqui em pé, levando essa mensagem de arrependimento. E o que acontece? Há uma grande operação de Deus nesta cidade, porque o Senhor precisa de pessoas. Jonas é este instrumento. Ele disse: olha, em 40 dias essa cidade será subvertida, será destruída. E bastou, porque o Espírito de Deus começou a agir. As pessoas começaram a se arrepender. E você nota que esse arrependimento, que essa conversão nacional, ela começa a tomar aquela cidade, as periferias daquela cidade, e isso vai chegando até onde? Até os palácios. Chega até o governo. O próprio rei proclama o jejum, coloca de pano de saco, se prostra diante de Deus, proclama o jejum e faz divulgar a todos os seus grandes, a todos os seus ministros, um grande jejum, e eles se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou a história daquele povo. Sabe por quê?
Porque Deus levou ali um profeta, Deus levou ali a sua mensagem, e nós temos que levar essa mensagem à nossa geração. Você não pode se calar, você não pode se omitir, você tem responsabilidade neste processo. No mundo com tantas facilidades, no mundo com tantas coisas que nós temos, não podemos esquecer do principal, que o Senhor quer nos levantar, que o Senhor quer nos colocar em pé para levar e proclamar a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e nada pode tirar essa mensagem. Ele é o Salvador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Jesus maravilhoso, poderoso, que nós precisamos proclamar. Jonas foi infiel a Deus? Foi. Jonas desobedeceu a sua ordem? Sim. Mas Deus foi misericordioso, fiel, e Jonas não foi destruído por isso. Você vai ver que Jonas, ele tem uma grande missão, e a missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse somente dele. E é isso que nós precisamos entender, que cada profeta dessa geração precisa entender, que a missão é de Deus, e Deus usa pessoas, e o sucesso da missão não está na minha habilidade, não está na minha capacidade simplesmente, mas o sucesso está da missão. Sabe onde está? Daquele que capacita, irmãos. Está no Senhor Jesus, o Senhor da igreja, e através do Espírito Santo, que derrama os seus dons sobre vocês, que derrama os seus dons sobre a minha vida, e que nos usa para o louvor da sua glória. Agora Ele está em pé aqui, levando essa mensagem, e a pergunta que eu tenho para você nessa cena dele é simples: o que você entende de arrependimento? O que você entende de conversão, de mudança? Às vezes nós pensamos que depende da eloquência do pregador, sim. Outros entendem que tem que fazer um movimento. Cada um vai ter aí uma definição para isso. Mas uma coisa tem me chamado a atenção nesses últimos dias: existem níveis de arrependimento, e você precisa experimentar cada vez esse nível de arrependimento do Senhor. Não que você não seja convertido, mas aquele nível de entrega, de dedicação, que vai lá no profundo da sua alma e toca no mais profundo do seu coração. Porque o profeta, ele está aqui muito insatisfeito, ele está inconformado. Senhor, mas se depender de mim, eu quero que esse povo morra mesmo, seja eliminado. Mas Deus tem uma outra agenda. Deus está mostrando que o arrependimento, que o sucesso da mensagem é por conta dele, e nós temos que proclamar essa mensagem. Por mais que às vezes você tenha seus conflitos, a sua crise: mas eu não sei falar bem, eu não sou eloquente, eu não tenho capacidade. Eu quero te dizer que não vai ser também o seminário que vai fazer isso em você, mas é o próprio Jesus que vai manifestar poder, graça e ação do Espírito sobre a sua vida, e você vai ver o que irá acontecer. Não é porque você é habilidoso, não é porque você é inteligente, mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita nos seus servos, e Ele continua levantando gente para isso. Coloca a gente em pé, levanta gente de todos os povos, tribos e nações, gente na capital ou no interior, gente conhecida e desconhecida, porque é Ele, a obra é dele, é porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, cumpra cabalmente o seu chamado, entenda o que Deus está falando com você, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, para não acontecer com você o que acontece aqui com Jonas no capítulo 4, na quarta e última cena dessa noite. Jonas assentado, primeiro de costas, segundo, ele está de joelhos, terceiro em pé, mas em quarto agora, assentado, emburrado, indignado. Eu sabia que o Senhor ia fazer, eu não queria fazer isso, eu não queria ir para o seminário, eu não queria ir para o retiro vocacional, mas o Senhor vai lançar o seu coração aqui nessa noite, porque você vai começar a entender a sua missão. Você vai começar a entender como o seu egoísmo e a sua dureza no coração muitas vezes te faz distanciar da missão de Deus. E Deus dá uma grande lição para Jonas. Jonas, irmãos, ele teve compaixão. Não teve
perseguição para aquele povo, mas nessa cena do capítulo 4, assentado, ele olha e Deus faz algo extraordinário, dá a ele uma grande lição. O livro termina aqui com uma pergunta retórica, e olha só, Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, e Jonas desfruta de toda essa graça de Deus. Essa planta cresce, dá a sombra para ele, e Deus faz tirar aquela sombra, e ele fica chateado, ele não entende. Ele deixa uma pergunta aqui para nós, que cada um precisa responder, porque ele fala: eu sou hebreu, eu sou cristão, mas ele tem uma teologia certa com uma prática errada. Jonas fez e faz algo de Deus, mas com a motivação errada. Ele está sentado, ele está indignado, ele me faz lembrar o irmão do filho pródigo, que obedece por obrigação, não por prazer. A obediência de Jonas aqui é compulsória, não é voluntária. Ele prega, mas sem amor. E aí, queridos, o livro traz para nós essa pergunta, que muitas vezes a gente precisa aprender, porque Jonas, ele quer receber as bênçãos, mas ele não quer ser bênção. Ele tem uma mentalidade muito reduzida de quem é o Senhor. Jonas, ele prefere morrer do que se arrepender. Ele está aqui indignado, assentado, e parece que não tem medo da morte mesmo. Ele tem medo de Deus salvar os inimigos da morte, ele está até pronto a morrer, mas ele não está disposto assim a arrepender daquilo que Deus está fazendo na história. Jonas não está entendendo a ação de Deus, Jonas está indiferente àquilo que Deus está fazendo. Mas a pergunta é: por que Jonas fugiu? Por que ele ainda continua emburrado, chateado depois de cumprir a missão em mim? Então essa parece a pergunta que precisa ser respondida aqui nessa noite. Já cumpri a minha missão, já está bom demais? Não, meu irmão. Nós precisamos sair do comodismo, precisamos responder essas perguntas difíceis. Não devemos ficar murmurando, reclamando, porque isso não vai te levar a lugar nenhum aqui nessa noite. Mas Deus te chama nessa hora para recomeçar uma nova história, com arrependimento, com renovação e com dedicação. Vocês viram aqui que os ninivitas, eles ouviram a voz de Deus, eles se entregaram àquilo que Deus tinha, porque eles entenderam o grande poder do Criador. Eles se voltaram para Deus, houve uma grande conversão, um grande avivamento, uma grande mudança naquela nação. E o próprio Jesus fala que isso é sinal, que esses homens se levantarão lá. Então, nós precisamos até mesmo aprender com esses idólatras e pagãos e santos, muitas vezes, que eles têm um temor, um amor tão grande pela missão, eles demonstram tão grandemente as suas crenças, que muitas vezes nós mesmos cristãos não temos. Mas nessa noite nós possamos entender essas 4 cenas, porque o temor de Jonas aqui é mais teológico do que prático, e nós precisamos equilibrar essas duas coisas. É triste, irmãos, quando essa espiritualidade fora da igreja, fora do povo de Deus, parece muito maior do que a nossa. Mas Jonas deixa claro para nós essas 4 cenas: de costas para Deus, de joelhos, em pé e assentado, da grande ação de Deus na história. É Deus que chama o profeta, é Deus que manda o vento forte, é Deus que dá a orientação para ser lançado, é Deus que envia o grande peixe, é Deus que ouve o clamor, é Deus que dá a segunda chance, é Deus que faz ali o que? O peixe cuspido, vomitado naquele lugar para levar a mensagem. É Deus que faz a obra no coração daquela cidade, é Deus que dá aquela planta, é Deus que manda aquele verme, é Deus que faz todas as coisas. Mas precisa de quem? De cada um de nós entender esse propósito dentro dessa história, porque Jonas foi, cumpriu a sua missão, as 4 cenas estão aqui, mas quem precisa responder essas perguntas essa noite somos nós, sou eu, é você. Qual cena você está? Qual cena está diante de você nessa noite? Qual cena toca o seu coração? A cena onde você está dando as costas para Deus? Ou a cena que você está de joelho diante de Deus? A cena onde você está em pé querendo proclamar?
ou você está sentado, acomodado diante de Deus? Qual é a sua decisão nessa noite? O que você realmente vai fazer pela evangelização deste mundo? O que você está fazendo para fortalecer a igreja? Essas são as grandes perguntas nessa noite. E eu pergunto, qual será a sua resposta? Você não deve voltar para a sua casa, para a sua igreja, para o lugar onde Deus tem te levantado, sem responder isso. E eu quero fazer este apelo nessa noite para você. São 4 cenas. Quero convidar aqui o pessoal do louvor para a gente cantar uma canção, porque eu quero orar com você nessa noite sobre essas 4 cenas. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. 4 cenas do livro de Jonas. Qual é a sua cena nessa noite? Você está dando as costas para Deus, para o seu chamado? Como que você tem aproveitado a sua vida? Ou você já venceu essa fase e você está na segunda cena do capítulo 2, você está de joelhos diante de Deus, porque o Senhor está falando com você, está tocando o seu coração? Ou a terceira cena é essa cena que você está em pé, levando e proclamando, mas você ainda não sabe o que fazer? Quem sabe o seminário Perseverando Renovado é a resposta de Deus para você. Deus está te chamando para cá, seu coração está sentindo isso? Ou a sua cena é a cena 4, final, o profeta sentado, emburrado, indignado? Senhor, não, responda essa pergunta nessa noite, porque o Senhor te quer nessa missão. O Senhor te chama para essa missão, para a transformação. Você não deve voltar para a sua igreja, para a sua casa, sem responder isso, sem dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Qual que é a sua cena nessa noite? Vamos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos e vai meditando, vai olhando para este cenário, vai olhando para a sua história, para aquilo que Deus está ministrando e falando no seu coração, porque eu sei que Ele quer derramar algo sobre a sua vida nessa noite. Amém? Você crê? Ele vai derramar, Ele vai fazer. Vamos adorar ao Senhor.